Amém. Saldo, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus e todos que estão me ouvindo neste momento, que Deus venha abençoar cada um de vocês. Hoje eu estou aqui para contar um testemunho de vida e morte que aconteceu comigo. Sou Elizabeth, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Perus, da cidade de São Paulo, que se chama no interior de São Paulo, que se chama Francisco Morato. Uma cidade bem pequenininha, mas uma cidade abençoada por Cristo, que eu creio que aquela cidade já é do Senhor Jesus. Amém? E antes de começar, eu quero deixar um versículo que se encontra no segundo de Coríntios, no livro de Coríntios, né? No Evangelho de Coríntios, segundo, no capítulo 12, e no versículo 9, que vai dizer assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? É, quando aconteceu, eu vou dizer que foi uma tragédia, né? Aconteceu uma tragédia comigo, que eu achei que eu não ia conseguir mais sair dela, né? E, e aqui eu me lembrei de Paulo, né? Que Paulo, todo mundo já conhece a história de Paulo, que Paulo foi perseguidor de Cristo, do povo de Cristo, né? E Paulo teve um grande encontro com Jesus, que é um grande testemunho, né? Que eu estava pesquisando aqui a palavra, e que tem muito testemunho aqui na Bíblia, né? Grandes testemunhos. E as pessoas viveram o extraordinário de Deus, né? Paulo foi um deles. O que mais me impactou foi a história de Paulo, né? Porque ele foi um perseguidor e ele não tinha pena, não tinha dó, né, do povo de Deus, e mesmo assim o Senhor teve misericórdia dele, né? Que é uma história maravilhosa, né? Porque nessa história todo mundo sabe que Paulo ficou cego e ele foi para um local e ali Deus fez um milagre, né? Na vida de Paulo, que trouxe a visão dele novamente. E assim não é diferente nesses dias de hoje, que o Senhor ele usa, né? O teu povo todos os dias, né? Para que venha contar o extraordinário de Deus na vida delas, né? Eu sei que cada um de vocês aqui tem um extraordinário de Deus para contar, né? Assim como eu. No dia 16 de abril, eu não me lembro o ano, mas mais ou menos uns 3 anos atrás, eu estava pedalando numa via aqui de Francisco Morato, numa avenida, né? Muito movimentada, e e houve um acidente, eu não me lembro de nada, né? Mas uma irmãzinha que estava atrás de mim, juntamente comigo, ela me relatou como que aconteceu, né? E aí eu vou contar o que ela me contou, né? Porque eu não lembro de nada, no acidente eu não lembro de nada. Ela contou para mim o seguinte, que um rapaz, ele estava fazendo uma caminhada também ali andando a pé, né? Fazendo uma caminhada normal, e eu na bicicleta. Mas eu não estava correndo, né? Não estava desesperada, porque tem gente que anda assim naquele desespero para pedalar. Mas eu sempre andei centrada, com cuidado, né? Pensando nas pessoas, né? Justamente para não acontecer nada. Mas Deus, ele tem um propósito em nossas vidas, né? Nada acontece por um acaso, né? Tudo tem um propósito. E nesse dia aí, na verdade, o rapaz que me atropelou, todo mundo acha uma loucura quando eu falo isso, mas ele me atropelou, né? Porque ele estava na via e ele saiu da via dele e eu esbarrei nele, segundo me falam, né? Eu esbarrei nele, e quando eu esbarrei nele, eu saí voando no meio da pista, de barriga para cima. Eu voei de barriga para cima, em questão, diz a menina, de segundo. E nesse momento, eu virei de barriga, eu estava de barriga para baixo, desculpa, e aí eu virei de barriga para cima. E aí teve um impacto, que eu bati a cabeça no asfalto,
e desmaiei. Então, quer dizer, eu não lembro. Quando eu assustei, tinha um moço me chamando, perguntando o meu nome, né? E eu, né, na hora, eu preocupei com a bicicleta, porque eu tinha acabado de comprar a bicicleta, e, e é o impacto que a gente tem na hora, né? E, assim, eu venho de pessoas humildes, né? Meu marido é um trabalhador, ele é segurança, o Ricardo, né, meu marido, é segurança, trabalhador, e a gente compra tudo parcelado, né? Porque a gente não tem aquele dinheiro à vista para comprar. Então, a bicicleta é um valor muito alto. Então, naquele momento, eu pensei na bicicleta. Mas o rapaz falou, Beth, você acabou de atropelar um rapaz. Aí eu, lógico, eu fiquei desesperada, né? Eu falei, meu Deus, chama ele, né? Não podia se mexer. Aí chamaram ele e eu vi o rostinho dele, eu perguntei para ele se ele estava bem, você está bem? Me perdoe, comecei a pedir perdão para ele e tal, porque eu não lembrava, eu não vi ele, não sei de onde ele saiu. E naquele momento ali, o pessoal já veio a ambulância para encurtar um pouco, que é muito detalhes, muito grande o testemunho, para resumir um pouco. Eles me levaram para a UPA. Eu sofri um arranhão no braço, tem aqui até uma cicatriz no meu braço, que eu fico com essa cicatriz. E eles me levaram para o UPA e limparam esse machucado, tiraram um raio-x. E aí, a lógica, teve todo, né, um trama lá, né, de a polícia veio para fazer o BO e tal. Aí o rapaz não quis fazer, falou que a culpa tinha sido dele, porque ele não prestou atenção e tal. E ele ficou o tempo inteiro, esse rapazinho do meu lado. Ele deveria ter uns 18 anos por aí, não me lembro bem. E ele ficou o tempo inteiro do meu lado, até a, os médicos me liberarem. E ele também se machucou, machucou o tornozelo e tal. E eu achei muito lindo da parte dele, né? Ele se preocupou comigo e eu preocupada com ele. Então, assim, foi foi impactante, né? Desculpa se eu me emocionar, vocês não reparem, porque o Senhor, Ele é extraordinário em nossas vidas. E aí me liberaram e eu saí andando daquele local. Mas ninguém sabia o que estava por vir, né? E ali eu comecei minha rotina, normalmente, indo para a igreja, pregando o evangelho, pedalando, porque a nossa equipe, essa época era uma equipe que chamava Tulipas Bike, Mulheres de Deus, ali nós pregávamos o evangelho, nós ajudávamos as pessoas, era muito, muito maravilhoso o que estava acontecendo na minha vida, né? Enfim, eu comecei a pedalar novamente, fiz trilha, e nisso tinha um evento muito grande dentro da cidade, e nós ficamos conhecidas como Tulipas Bike dentro dessa cidade, né? E vieram cristãos de tudo que é lado para participar. É uma coisa linda que Deus fez. Enfim, aí eu comecei a sentir uma dor, né, de cabeça, mas nada demais, porque eu tenho um problema de pressão alta, então essa dor de cabeça para mim era normal. Eu tenho que ficar prestando atenção no horário, né? E, vai me ajudando, viu, irmã Maria? Que é a minha primeira vez, então assim, a gente fica um pouco nervosa, né? Mas enfim, Deus ele está nos conduzindo. Nada é por acaso, tudo tem um propósito. E, irmã, então ali, minhas irmãs, minhas amadas irmãs, então ali eu comecei a ter minha rotina normal. E ia sentindo essas dores de cabeça. E aí teve esse evento, eu vou resumir, porque é muito grande, que um dia tiver oportunidade, né, a gente conta novamente, porque o testemunho sempre renova nossas vidas, né? E ali eu senti essa dor de cabeça, mas continuei. Fiz o evento, consegui concluir esse evento maravilhoso. Foi um evento chamado. Eu não me lembro agora o nome, mas a gente arrecadou muito alimento para as pessoas necessitadas, né? Nesse dia. Foi uma coisa linda que Deus fez. Todo mundo ali junto tal. E aí acabou esse evento, eu vim embora para minha casa, passou 3 dias. E nesse período eu fui fazer, né, uma faxina em casa e terminei essa faxina e olhei no celular, tinha um áudio de uma amiga minha que é maravilhosa. Ontem mesmo eu visitei ela, a dona Luzia. É uma senhora, hoje ela está com 78 anos, mais ou menos, maravilhosa, uma mãezona. Conheço ela, uma amizade de 30 anos, como aqui também a minha amiga Giane, também amizade de antiga, né? E
a dona Luzia, ela não sabe ler, não sabe escrever, ela não sabe nem mexer direito no celular. Mas a dona Luzia, ela gosta de falar do amor de Jesus. Uma pessoa que é uma história grande. Dona Luzia era católica e aceitou Jesus há mais de 40 anos atrás. Então, assim, é uma história maravilhosa com a dona Luzia. E dona Luzia nunca esqueceu de mim. E nesse dia, dona Luzia orou. Ela sempre orava assim, dava um bom dia e orava: Deus abençoe sua vida, minha amada, eu te amo, tal. Sempre isso. E fazia uma oraçãozinha, assim, básica, mas uma oração poderosa, né? Mas esse dia ela orou diferente. Ela orou assim: meu Deus e meu Pai, neste momento eu entrego a vida da Beta. Ela me chama de Beta, que meu apelido aqui é Beta, né? Meu nome deveria ser Roberta, que eles me colocaram o apelido de Beta, não tem nada a ver com Elizabeth. Mas, enfim, é um nome carinhoso, né? Abençoe a vida da Beth. Eu repreendo toda obra maligna, toda arma forjada, todo mal, todo espírito de morte. Quando ela falou espírito de morte, eu caí sentada no sofá. Olhei para o rosto do meu esposo e falei para ele assim: me leva para o hospital agora, porque se você não me levar, eu vou morrer. Só que nós tínhamos esquecido do acidente. Nós não lembrava desse acidente. Nem eu, nem ele. E nem ninguém da vizinhança, nada. Ninguém lembrava, porque tinha passado 3 meses. Eu estava normalmente, não estava sentindo nada. E onde a gente mora, assim, é um lugar bem morro, assim, muito, muito morro. Onde eu moro é muito morro. Eu subo o morro todos os dias. Então, para mim, é normal. Mas esse dia, meu marido falou assim: eu vou pegar um 99, então. A gente vai de 99 até a estação. Procurou. A gente nunca tinha usado o convênio médico. E eu fui usar esse convênio. A gente procurou saber onde tinha um hospital mais próximo de emergência, né? Sempre a gente usava por rotina, um exame de sangue, alguma coisa assim. Mas esse dia foi para passar na emergência. Meu marido olhou um lugar mais próximo, 2 horas de relógio, para chegar nesse lugar. A gente pegou o trem, que aqui em São Paulo a gente anda muito de trem, não usa muito ônibus, muito raro usar ônibus. Então, é trem e metrô. E nós ali entramos no trem, ele ia trabalhar esse dia. Aí eu falei para ele: não precisa você vir comigo, não. Eu vou com você no meio do caminho, você vai para o seu trabalho, porque ele não gosta de faltar no trabalho, né? Pessoa assim, muito centrada no trabalho. E eu vou para o hospital. Ele falou: não, eu vou levar você. No meio do caminho, chegando próximo do hospital, olha como Deus é lindo, como Deus ele cuida de nós. Eu sofri um AVC gravíssimo. Essa parte do esquerda não funcionava mais, meu rosto ficou torto, mas eu não estava sentindo nada. E ele falou assim: meu amor, você não está bem, você está arrastando a perna. Eu falei: tô não, é impressão sua. Ele falou: você está arrastando a perna sim. Aí ele começou a apressar os passos. E não peguei 99 porque era próximo ao hospital. Se eu pegasse 99, então eu ia dar uma volta muito grande. Aí eu falei: não, vamos andando. E foi rapidinho, 5 minutinhos eu já estava no hospital. Quando chegou, foi ficou pior o estado, né? Aí me colocaram na cadeira de roda, me levaram diretamente para dentro do hospital para fazer uma tomografia. E a gente não lembrava do acidente. Não lembrava. E aí o médico rapidinho tirou, foi em emergência, já logo passou alguns minutos, não sei quanto tempo. Aí trouxe o resultado e quando eles olharam, estava lá: traumatismo craniano e neurisma. O meu cérebro estava tomado de sangue. Ele olhou para o meu esposo, sem muita conversa, e falou assim: você tem fé em Deus? Meu marido falou: tenho. Então você começa a orar pela sua esposa, porque eu não dou vida para ela. Então, tipo, eu entrei no primeiro momento em desespero, porque isso é normal do ser humano, né? Nós somos falhos, né? Entrei em desespero, porque eu ouvi uma palavra daquela, né? Eu estava com 47 anos, 48, 47, 46 por aí. E eu comecei a chorar. Eu falei: meu Deus, como assim? O que houve, né? Eu não lembrava do acidente. O médico sentou com meu esposo e perguntou: o que aconteceu com sua esposa? Porque ela está com um traumatismo muito grave. E a gente. Aí eu falei: amor, foi um acidente. Só pode ter sido isso. Quando eu bati a cabeça no asfalto, tive o desmaio, mas os médicos mandou para casa, nós começamos a conversar com o doutor, né? Eles
minha esposa sofreu um acidente, mas a gente não achou que chegou nessa proporção. Ele falou assim, era para eles terem levado ela diretamente para o hospital, tirado, feito todos os exames, né, uma tomografia. Falei, não, mas eles mandaram a gente para casa. E eu fiquei 3 meses em casa, sangrando e correndo risco de vida. Aí ele falou, se você não tivesse vindo hoje, realmente você não ia, você estaria morta amanhã. Aí logo já levaram eu para uma sala, trocou minhas roupas, tal, me deram um anticoagulante na barriga. E meu marido, ele já falou pro meu esposo estar ligando para o hospital para liberar a ação do, da tomografia, da cirurgia de emergência. Meu marido não conseguiu essa liberação na hora, porque a gente nunca tinha usado. Então foi, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que foi uma luta travada para eu conseguir fazer essa cirurgia. Mas aí o que aconteceu comigo? Eu comecei a respirar e comecei a orar e comecei a conversar com Deus e falando para ele, Senhor, eu não posso morrer agora, porque eu não fiz nada para o Senhor. O que que eu fiz? Eu não fiz nada, eu preciso fazer algo. É nessas horas, minhas amadas, que a gente vê o quanto pouco você fez, quando você está na beira da morte. E nós temos que aproveitar todas as nossas oportunidades agora, enquanto a gente tem. Porque o tempo está corrido, o relógio não para e o Senhor está às portas. O Senhor já está aí. Ele quer algo de mim e quer algo de você. Mas eu não entendia ainda o que Deus queria comigo naquele lugar. Porque muitas vezes o Senhor falou para mim: eu quero que você vá no hospital, e eu não tinha ido. Eu quero que você vá nas delegacias, nos presídios, e eu não tinha ido. E naquele momento eu lembrei o quanto o Senhor cobrava de mim. E eu sempre dava desculpas de não estar no hospital para falar do amor de Jesus. Mas o Senhor, parece castigo, né? Mas não é. O trabalhar de Deus em nossa vida é só amor, é bondade, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de vida, um Deus de esperança. E ele me colocou justo ali, naquele hospital. Meu marido conseguiu que liberasse a cirurgia, eu já estava mais calma, centrada no Espírito Santo. O Espírito Santo estava me usando naquele lugar para eu falar do amor de Jesus. Eu nem percebia, eu não sabia porque eu estava ali. E o Senhor começou a me usar ali naquele lugar, minhas amadas, na sala de espera. Eu comecei a falar de Jesus para as pessoas naturalmente, contando meus problemas, falando também que eu estava ali numa situação difícil, mas eu não ia perecer naquele lugar, porque o Senhor tinha um extraordinário na minha vida. Que o Senhor tinha algo lindo, impactante na minha vida. E eu creio que ali o Senhor abriu minha visão. Depois de um outro dia, eu não sei o horário, porque eu estava tão assim centrada, eu não olhava, não via horário, não via se era de dia, se era de noite. Eu não tinha noção de horário ali dentro. Eu só sei que eles me levaram para a cirurgia, conversaram comigo, né? Rasparam a minha cabeça. E lógico que a gente fica chateada por causa do cabelo, né? Aí eu falei. Aí tinha outras irmãs ali também na sala de cirurgia. E eu falei: ah, faz o que vocês têm que fazer, né? Porque, primeiramente, a minha vida está na mão de Deus. E depois na mão de vocês. Mas eu creio que esses aparelhos aí, ó, o Senhor já colocou a mão. E eu sei que ele vai me dar uma chance de vida. O médico falou que eu não tenho vida, que ele pode entregar eu para o meu marido, ou vegetando, ou meu corpo. Mas eu creio no milagre. Eu creio que eu vou sair daqui viva. Eu vou sair daqui contando história. E Deus vai me dar chance de vida. E quando eles me pegaram, eu só lembro que o como é que é o nome o anestesista falou para mim assim: tá tudo bem? E quando eu me assustei, eu já estava em outro lugar. Já não estava mais ali. E eu vou contar para vocês agora o extraordinário que Deus fez na minha vida.
Quando eu assustei, minhas amadas, eu estava andando em uma escuridão. Lembra de Salmos 23? Quando andares pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum, porque tu estás comigo. E Jesus ali estava comigo. Eu andei nessa escuridão, minhas amadas, mais ou menos quase 5 horas. E andando naquela escuridão, eu fiquei sem consciência nenhuma. Eu não entendia nada o que estava acontecendo. Eu só caminhava. Mas neste caminhar, eu sentia que tinha alguém atrás de mim. Eu via um plano vermelho. Eu não entendia o que era. Porque não entendia. E quando chegou bem no fim desse dessa estrada escura, sem vida, sem nada, não tinha barulho, não tinha nada. Tinha um homem no fim deste túnel me esperando. Esse homem deveria ter em torno de uns 2 metros de altura. Um homem negro. E esse homem negro, ele tinha dois riscos no rosto, dois de cada lado, brilhante. E ele estava com uma lança me esperando, porque era Satanás. Ele queria tirar a minha vida ali. Ele queria ceifar a minha vida. Ele queria não deixar eu contar esse meu testemunho. Quando eu cheguei bem perante ele ali, olhando para ele, veio uma mão e só triscou em mim. E eu subi para cima. Quando eu subi para cima, eu comecei a ver uma claridade muito forte, muito intensa. Uma luz que eu nunca vi na minha vida. E quando eu cheguei em cima, eu vi umas árvores. Essas árvores deviam ter mais de 3 metros, 4 metros de altura. Era um verde que eu nunca vi na minha vida. Uma claridade, era uma coisa extraordinária que até agora toda vez que eu lembro, parece que eu estou vendo, que eu estou lá. Uma paz, uma tranquilidade, uma uma coisa não dá, sabe? É a mesma coisa de uma mulher quando ela vai ganhar um bebê. Uma mulher que nunca foi mãe, ela nunca vai entender. Ela só vai entender quando ela dá luz. E foi isso que eu senti naquele momento. Parecendo que eu estava dando uma luz, né? Um filho. E aí uma voz começou a falar no meu coração e dizia: Este é o lugar que você vai morar. Aí Senhor, é o Senhor que está falando comigo, então eu não quero morrer agora. Eu falo, a nossa mente, amados, infelizmente, ela está grudada na terra. Nós não estamos preparados ainda para conhecer o céu. Mas nós vamos conhecer em nome de Jesus, porque é para lá que eu vou. E o Senhor me mostrou, amados, como diz no Salmo 23, os lindos pastos verdejantes, aquelas flores, aquelas árvores, aquele lugar de paz, de alegria. Dava a entender, amados, que as gramas e as folhas adoravam o Senhor, sabe? Uma coisa espetacular, uma coisa extraordinária. O meu pensamento dizia, eu quero ficar. Mas a minha mente fez eu lembrar, né, do meu esposo, que é um homem extraordinário, maravilhoso, meu marido, sabe? Um homem de Deus. O meu netinho, que tinha 3 meses de nascido, a minha filha Júlia, o meu filho Mateus, os meus amigos, a obra que ainda não tinha terminado. Eu me via pregando para as pessoas, falando do amor de Jesus. Então, assim, foi tudo isso. Eu falava para Deus, o Senhor lembra, Senhor, que eu te pedi uma chance de vida? E a voz dizia, eu estou te mostrando aonde você vai morar, mas ainda não é o seu tempo. Pode descer. Eu me assustei.
E ali foi uma coisa linda, mas de muita luta, porque o diabo não queria que eu sobrevivesse. Quando eu me assustei, eu estava com 2 drenos na cabeça, e nesse impacto que eu voltei, foi um impacto muito grande, parecia como um sugador de pó, que suga o pó, entende? Como se fosse um sugador que me sugou, né? Foi um impacto muito forte quando eu voltei. E quando eu ainda não sabia o que estava acontecendo ainda, porque quando a gente volta, porque eu morri literalmente, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Minha pressão estava 29 e eles não entendiam porque eu não tinha sofrido um, uma parada cardíaca, eles não entendiam porque eu estava falando, eles não entendiam nada, mas eu entendia tudo. Eu entendia tudo que estava acontecendo comigo ali. Eu falava, aí eu só dava obrigada, agradecia, porque estava viva, e eles me levaram ali para UTI, na sala de recuperação, e veio uma notícia para mim. Os médicos vieram tudo para cima, botaram no aparelho, o aparelho apitando o tempo inteiro. Eu sou uma pessoa ligada no 320, então eu não consigo ficar parada, né? Nem a UTI me deixou parada. E ali começou a passar os dias e tinha os 2 drenos na minha cabeça, tá? Os 2 drenos. E ali foi uma luta, porque eu sentia dores 24 horas. Dor de cabeça, dor no corpo. E foi uma luta para poder sobreviver, foi uma sobrevivência, porque o diabo queria me matar de todas as formas. Ali passei o primeiro dia, o segundo, no terceiro dia, pronto, minha irmã, ninguém me segurou, não. Eu fiquei numa posição, nessa posição aqui, 14 dias sem poder me mexer, mas meus olhos podiam mexer. Quando chegavam as pessoas ali desesperadas, quando eu cheguei a primeira vez, quando eu recebi a notícia, eles diziam que não ia conseguir, que isso e aquilo. Eu falava assim: olha, enfermeira, faz um favor para mim, me coloca numa posição que eu consiga olhar para essa pessoa. Aí era uma mulher, que eu não sabia quem era, né? Porque ela estava muito desesperada. E eu falei: ei, moça, eu posso falar com você um minuto? Aí ela, desesperada, pode. Eu falei: olha como eu tô. Eu tô abrindo meu crânio. Falaram que eu não ia falar, falaram que eu não ia andar, falaram que eu ia morrer e que não me dava chance de vida. Eu estou aqui para falar para você, não se desesperar. Acredita, tenha fé, confie em Deus, assim como eu estou confiando, porque eu estou no processo ainda. Tem só 3 dias que eu estou aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa: tem um Deus por nós. Ele vai cuidar de você. Fique em paz. Fica tranquila. Aí o povo ia chegando, ia saindo, ia embora e eu ficando. Nos 14 dias, veio o neurologista para olhar a cirurgia. Quando ele abre, que ficou um pouco de cabelo ainda, né? Quando ele abre, que ele olha, os enfermeiros não tinham cuidado de mim, não tinham limpado a ferida, não tinha lavado, não tinha cuidado, me deixou à deriva, porque eu estava no hospital, que era um hospital de pessoas que estavam aprendendo a lidar com pessoas. Era só jovens, né? Meninos de 18, de 19, de 20 anos. Então, assim, eu sofri muito naquele lugar, viu, meus amados? Muito. É muita coisa para contar, mas eu quero resumir, que não vai dar tempo. Então, ali, quando ele abriu, que ele olhou, ele falou assim: como conseguiram tirar esse dreno da cabeça dela? Só tem um. Ele começou a entrar em desespero, mas aí ele percebeu que eu tava, né, tinha esquecido de mim, ele ficou mais calmo, e ele, meu Deus do céu. E ele foi, e eu pálida, tava acabada, minhas amadas, acabada mesmo. Acabada, ninguém dava vida. E ali ele tirou esse dreno, essa história com o meu médico neurologista, que Deus colocou na minha vida também.
Foi uma coisa muito, ó, eu falo assim, que é uma coisa muito louca, muito doida, sabe? Esse neurologista, ele conversou comigo e ali limpou, né, tirou o dreno e tal. Eu vou contar mais rápido. Passou os 14 dias, eu não conseguia sentar, não conseguia, eu fiquei usando flauta. Então, assim, eu fiquei igual um bebê. Eu não sentava, eu não conseguia falar. A fala diminuía cada vez que eu forçava para falar do amor de Jesus. Quando eu terminava, eu parava de falar, porque eu não conseguia falar. Eu só falava no momento que Deus permitia. Depois eu parava, a voz não saía mais. Eu ficava igual um robô para falar. Eu começava a querer falar, o médico perguntava, a minha voz sumia. Mas quando eu falava de Jesus, a voz voltava. Era uma coisa extraordinária, eles não entendiam nada. Eles falavam, você não vai andar, você não vai falar. Mas eu estou falando, como não vou falar? E eles não entendiam nada. Mas eu estou falando, como? E falava, e pregava o evangelho ali dentro daquele hospital. E as pessoas, e os médicos não entendiam, porque a expressão estava muito alta. E eles falavam o tempo todo, Elizabeth, você precisa sair desse aparelho. Porque se você não sair desse aparelho, você vai ficar dependente dele. Eu falei, não vou ficar. Eu vou sair desse aparelho na hora certa, no momento certo, no tempo do Senhor. E ele sabe o tempo que eu vou ficar aqui. Minhas amadas, quando deu os 14 dias, eu saí desse aparelho que estava querendo me prender nele, porque o diabo ele é sujo, né? Ele veio para matar, roubar e destruir. E eu saí desse aparelho. Não consegui sentar nos primeiros, depois dos 14 dias. Veio a fisioterapeuta e falou comigo: você consegue sentar? E eu sou muito para frente, né? Baiana ainda, não desisto fácil, brasileira ainda, não desisto fácil. Eu falei: eu não estou conseguindo sentar agora, mas para a fé que eu tenho em Deus, se você voltar mais tarde, eu vou sentar. Ela voltou, eu não consegui sentar. Eu falei: mas amanhã eu sento. Ela voltou no outro dia e eu estava nem sentada, eu estava de pé. E ela não entendeu o que aconteceu comigo. E ela falou: você é um milagre. Você, você começou a falar, né, que ela também era cristã, a fisioterapeuta com 20 anos de idade, mas ela tinha um poder de Deus na vida dela ali. E Deus mandou ela para cuidar de mim, minha irmã. Foi uma coisa muito linda entre eu e essa fisioterapeuta. E ela falou assim: então eu vou te ajudar, Elizabeth. Eu falei assim: será que eu consigo dar o primeiro passo? Ela, vamos tentar. Amada, eu dei o primeiro passo, o segundo passo. E eu comecei a andar naquele hospital. E comecei a louvar o hino, que eu não lembro o nome da cantora, que fala assim: mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. E eu cantava, minha irmã, com tanta vontade, que as pessoas vieram ver quem estava cantando. E não entendi o que estava acontecendo. A médica não conseguiu falar porque eu estava andando, ninguém conseguia falar. E eu estava ali andando com vida, não precisei mais do aparelho. As dores de cabeça que eles falaram que eu ia sentir dor de cabeça, que eu não ia suportar, me deram até morfina. O último remédio para uma dor é a morfina. E naquele momento nunca mais eu tomei a morfina. O segundo remédio foi o Tramal, eu senti alergia dele. Mas tudo isso foi Deus, para eu não ficar dependente de remédio, minha irmã. Para hoje, estar aqui contando essa história, como muitos da Bíblia contou, Abraão, Paulo, Ana. Ana, porque não poderia ficar grávida, porque tinha a madre cortada. Então, o Senhor, ele faz milagre nas nossas vidas e nós precisamos aproveitar as oportunidades que o Senhor dá para nós. E Deus quer fazer um milagre na tua vida, você que está aí hoje me ouvindo. Sinta a presença do Senhor na tua vida. Aproveita a oportunidade, minhas amadas, assim como eu estou tendo essa oportunidade de falar do amor de Jesus, de estar aqui hoje. Ninguém entende, minhas vizinhas não entendem. Meu esposo até mesmo ele não entende, minha filha não entende. Como eu sobrevivi, porque quem conhece sobre essa cirurgia, traumatismo craniano e aneurisma, sabe do que eu estou falando.
Você fica com muita sequela. E eu não tive sequela nenhuma. Eu estou perfeita. Eu estou perfeita. Eu falo. Eu posso falar do amor de Jesus. Eu posso contar para as pessoas o que o Senhor fez comigo. Eu estou chorando, gente. É de alegria. E mesmo naquele hospital, minhas amadas, eu não chorava de tristeza. Eu chorava de alegria. As pessoas falavam, olha aí, no hospital, e tá lindo, e tá rindo, tá cantando, tá louvando. Eu falei, porque eu tenho Jesus. Porque você não sabe o encontro que eu tive com ele algum tempo atrás, algumas horas atrás. Por isso que eu estou aqui contando para vocês o que o Senhor fez comigo. E se você deixar, vai fazer com você também. Vai te dar ânimo, vai te dar alegria, porque eu descobri, amadas, depois desse período todo, que a minha alegria não vinha do meu esposo, a minha alegria não vinha da minha filha, que é linda, meus netos, do meu filho Mateus, da minha mãe, de ninguém vem. Essa alegria só vem de Jesus. As pessoas não podem me dar esta alegria. As pessoas não podem me amar como Jesus me ama. Elas não podem me amar esse amor, Ágata, que o Senhor tem por mim. Porque Ele me escolheu para estar aqui hoje. Porque eu sempre falo que tudo tem um propósito. Olha onde eu estou hoje. Deus preparou este lugar aqui hoje, através da irmã Ana, que me apresentou para a irmã Líbia. Olha, gente, eu preciso falar da Líbia, sabe? Eu preciso falar dela porque esta mulher, ela é extraordinária, sabe? Ela é o extraordinário de Deus, essa mulher. Ela é usada de um amor tão maravilhoso para com as almas. Ela nem me conhece e eu me sinto amada por ela. Ela me transmite um amor tão grande. E eu fico feliz de estar aqui, conhecendo vocês também, a irmã Maria, e tem a outra irmã também, que ela é Maria, não lembro o nome dela, que ela está comigo através do WhatsApp, que para mim é novidade tudo isso, tá, gente? É novidade falar, orar online, sabe? Uma coisa assim que eu tô impactada com o que Deus tem feito na minha vida por esses dias. Eu me aproximei mais do Senhor, sabe? Então, esse é o extraordinário, que Deus não fez só me, 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 me dar vida novamente, me ressuscitar, mas Ele me ressuscitou de várias formas, espiritualmente, em todas as formas, minhas amadas, na alegria, na sabedoria, pouquinho que eu sei, sabe? E eu sei que essa sabedoria que o Senhor está me dando, eu sei que eu não vou ser enganada nos fins dos tempos. Então, assim, uma coisa linda que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu não consigo nem mais me expressar, amadas, porque senão eu vou chorar, eu vou chorar. Eu só sei agradecer. E agradecer a Deus por ter me dado a vida. E agradecer a Deus por encontrar pessoas como vocês. Porque eu vou falar a verdade aqui para vocês. Isso é um milagre nos dias de hoje. Encontrar pessoas como vocês. Vocês que estão me ouvindo aí. É, como que eu quero usar uma palavra? Agarra essa oportunidade, meus amados. São pessoas de outros lugares, de outro país, que estão cuidando de nós. Isso é coisa de Deus, gente. Isso é inexplicável. Não tem explicação para tudo isso. Que eu, para mim, foi um presente. Como o pessoal, todo mundo esperando presente de Natal, o meu presente de Natal foi um dos melhores. Foi ganhar vocês na minha vida. Então, dá honra a quem tem honra. Nós temos que elogiar as pessoas, sim. Dar honra para quem tem honra. Então, eu agradeço a Deus pela vida de cada uma de vocês. Eu falo da irmã Líbia porque ela ficou mais íntima minha, tá, gente? Não, não ficam chateadas, não, tá? Porque a irmã Líbia, ela tá sendo, assim, é um, é um canal de bênção mesmo, sabe? Para minha vida, assim, ela entrou mesmo, assim, para
ela é usada por Deus na minha vida, e eu creio, amados, que não é só comigo. Todos vocês também, né? Porque a irmã Líbia, ela tem um chamado diferente. Não que a gente não tenha. Eu não sei como é que explicar isso daí que Deus está me mostrando da irmã Líbia. Ela é uma mulher escolhida mesmo assim, nesses fins dos dias que a gente está vivendo. Deus escolheu essa mulher aí, com um chamado. Ela vai viver um extraordinário de Deus na vida dela. Ela vai ficar impactada mais ainda do que ela já está. Ela vai entender depois. Mas o que Deus fez na minha vida foi para vir encontrar com vocês. E nós vamos se encontrar também no grande final, no dia que o Senhor vir chamar nós pelo nome e vai dizer: amadas minhas, eis o noivo aqui. E nós, como noivo de Cristo, vamos estar com as candeias cheias de azeite, subir ao encontro do nosso Deus. E vamos reinar lá junto com Ele. Porque tudo isso, minhas amadas, que nós estamos passando, tristeza, dor, muitas vezes desespero, tudo isso é passageiro, nada vai durar para sempre. Como dizem que fala, um deserto, ele não dura para sempre, como o meu deserto não durou para sempre. Eu passei num período muito difícil no deserto, eu passei esse período de recuperação, ainda estou me recuperando, tá? É um período de 5 anos, o médico tá impactado. Eu já ganhei muito mais do que isso para estar aqui hoje, já consigo viajar sozinha, consigo trabalhar, eu não conseguia trabalhar, minha gente, eu não conseguia pegar peso, eu consigo trabalhar na rede da Shopee, uma empresa logística que eu não sei nem como que eu fui parar lá, porque minha área é outra, e eu estou dentro da Shopee pregando o evangelho, tá? Eu não sou amada lá não, viu? Eu sou odiada por pregar o evangelho lá dentro. Então não se calem, fiquem firmes, espera com paciência no Senhor, confia nele e o demais ele fará. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Eu não sei se perdeu no horário, mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? E é isso que eu tenho a dizer para vocês. Orem por mim, porque a minha luta é travada. Mas eu sei que o diabo ele se levanta para cair. Amém, minhas amadas? Deus abençoe cada uma de vocês. Muito obrigada pela atenção. E é isso. Eu estou vivendo o extraordinário do Senhor todos os dias. Amém? É isso.